Uma no segundo tempo e os dois gols. E o Internacional poderia ter, inclusive, largado na frente, porque com 1 minuto e meio o Rafael Moura perdeu aquele gol que o Cássio fez a defesa. Então acho que o Inter não foi brilhante ontem. Fez uma boa partida. É que o Inter e acho que o Abel está correto. Em nenhum momento no jogo ontem. O Inter não correu risco. Mas o Inter não fez uma defesa. Mas é que assim, ó, o Chico se joga... E o Chicão foi expulso no último minuto do primeiro tempo e até isso aconteceu, o Inter dominava o jogo também. Não, mas o Abel, na coletiva, se vocês lembrarem bem, sim, senhor, citou esse fato de que o Internacional, quando teve um homem a mais, não conseguiu se encontrar. Por isso que eu até concordo chegou com o a dizer Abel. o seguinte, parece que o meu time não sabe jogar sem o Arangues. E eu vou dizer, eu acho que ele está certo, não sabe mesmo. E tem dificuldade. O Arangues na minha opinião, o melhor jogador do Inter esse ano. Sem dúvida. Por que ele é o melhor também? O D'Alessandro mantém a sua regularidade em altíssimo nível. É que o Arangues é a novidade. O Arangues é a novidade, então por isso ele é o que chama atenção, ele é o ponto de equilíbrio. Não, e ele arrumou o meio. O Alex e o D'Alessandro passaram a jogar melhor com a entrada do Arangues. E ontem o elogio que tem que se fazer ao D'Alessandro é exatamente esse. Porque o Arangues saiu e o D'Alessandro assumiu o jogo. Do início ao fim. Já estava jogando bem. Mas o Arangues saiu e ele assumiu o jogo. Eu acho que o Arangues é o melhor jogador de atividade no futebol do Rio Grande do Sul. Na minha opinião, hoje é o melhor jogador de atividade. Tu sabe que essa postura do D'Alessandro eu vou elogiar pelo fato de ter criticado no jogo contra o Corinthians. Quando eu esperava que o D'Alessandro fosse assumir o jogo, o D'Alessandro estava muito preocupado em reclamar da arbitragem. Estava muito nervoso. Ele tirou o foco dele, ele perdeu o foco no jogo e ficou muito reclamando demais. E ontem ele assumiu o jogo. Eu insisto, eu acho que a entrevista do Abel ela foi realista, acho que o Inter não foi brilhante, mas jogou o suficiente para ganhar. Poderia ter feito mais, claro, o Léo Moura tirou uma bola na risca do gol, né? É que o D'Alessandro tomou uma chegada e sentiu, ele viu o Arangues ser machucado numa chegada, viu o carrinho do gordinho lá, como é que é o Chicão. Viu o carrinho do... Roliço. Pô, o Chicão, ele e o André Santos estão com uma capa aqui desse mas lado. O Chicão é um símbolo. O Chicão, aquilo ali não é uma cartucheira, é um tanque na barriga. E olha essa tentativa de assassinato. O Chicão é o símbolo do que representa hoje o Flamengo. O Chicão é o jogador que melhor traduz o Flamengo hoje. Olha, e foi um bom zagueiro. O pior é o seguinte, jogou demais. Tem colega no Brasil que discute a expulsão e discute o pênalti ainda. Eu tô te falando, colega no Brasil que está fazendo isso. Realmente, eu acho que não foi pênalti, eu acho que foi um crime que o Chicão deve vir pagar por tentativa isso. de assassinato. O Chicão ele foi agregando algumas coisas na vida dele. Ele só era o zagueiro ruim. Hoje ele é ruim. Nunca foi. Eu discordo. Não foi excepcional, mas foi um bom zagueiro. Eu discordo. Eu acho que esse jogador no Figueirense e no Corinthians jogou muito bem. E que arbitragem, hein? Cara, ele não errou um lance, cara. Ele não erra um lance. Eu disse na jornada ontem, a gente tem a mania de dizer que quando o juiz é bom, a gente não lembra dele. Eu não concordo com isso. Porque quando o juiz é bom, a gente sente que o juiz ontem ajudou o jogo a ser um bom jogo. É um pênalti que ele não titubeia, ele marca na hora. Olha onde está o Sandro Meirahid. Ele marca na hora. Isso é camburão. Eu tô com o Fabiano Baldassi. Pela virilidade do lance, né, Chico? Porque ele não estava nem em direção ao gol, né? Ele estava olhando para trás, né? Não teve chance clara. O Chicão ainda argumenta dizendo, eu peguei a bola. E realmente, ele pega a bola também, só que ele quase mata o Wellington Silva. E o Sandro Meirahid faz o seguinte gesto para ele. Ele faz o gesto do carrinho com as duas mãos, que frontalmente você corre um risco de lesionar o seu adversário. Isso é chamado no futebol inglês como tackle, que é o carrinho com os dois pés de frente. Isso é expulsão na hora. Foi perfeito. Poderia ser chamado de tiro também no Brasil, né? Agora eu estava observando o lance ali, ó. O que tu faz com esse lateral esquerdo? Olha o que ele fez, cara. Que ele é que não, ali era o Lucas Mugni, que é um argentino que estava no meio. Que é assessor da lateral esquerda no esquema então, macarrão instantâneo do Ney Franco. Como assim? Como é que é macarrão instantâneo? Tu pega o macarrão instantâneo que tu faz em 3 minutos e deixa 5 na panela. Tá. E aí sai o esquema do Flamengo. É uma maçaroca. É uma bola, não tem nada. Então é o seguinte, o André Santos é lateral esquerdo. Massa que salsicha que o Ribeiro depende disso. O André Santos é o lateral esquerdo, o Lucas, esse é o lateral esquerdo. Não tem nada o time do Flamengo. Tu já viu matérias com o Ney Franco tocando violão, Meneghetti? Já viu? Eu já vi, ele canta bem. Então fica aqui o recado. Esse é o caminho, Ney Franco. Esse é o teu caminho. Que maldade. Diga lá, Roberto. O Everton disse que o melhor do jogo foi o Rafael Moura venerando a camisa do Fernandão. Mito. O Weiner disse, Inter fez dever de casa, goleou o Lanterna, mas sobre o Luque não gostei nada da estreia. Espero estar enganado, mas entrou muito mal ontem. Vamos esperar os próximos jogos. Calma um pouquinho, né?
O Davi Ramos, estádio lindo, torcida maravilhosa, Inter 100% em casa. Caiu no Beira-Rio, o adversário sucumbiu. E o Rodrigo Schultz, o Inter jogou bem, mas não adianta se iludir. Nossa zaga é muito fraca e os laterais também. Diga lá, Ribeiro Neto. Vamos lá, Ribeiro, te liga. Vamos lá. Saiu do gueto. Eu tô jovem, Tá na rua da praia, caminhando. Cara, o Richard Gere dos panças cabelos crescendo, não sei se vocês notaram. Vai cantar É um negócio hip hop impressionante, cara. E tudo isso por causa do quê? Do ativo. O ativo, olha, o ativo transforma. Eu tava caidaço, eu reconheço, né? Mas agora eu tô firme na paçoca, gurizada. Meu amigo, na hora do prazer, a combinação de alguns detalhes faz toda a diferença. Qualidade, quantidade e criatividade na hora H é o segredo do sucesso. E para te ajudar, Ativo! O estimulante que não altera a pressão sanguínea. É isso mesmo. Fique ativo, criativo, confiante, assim como eu. E ganhe muitos pontos com a patroa. Ligue 3081-0700. 3081-0700. Tá vendo aqui o número, Meneghetti? 3081-0700. 3081-0700. E aqui, ó, a promoção do 36HP. Olha, fez tanto sucesso, tá? Que você tem mais alguns dias para aproveitar. Em 10 minutinhos, o Ativo vai com todas as facilidades do pagamento e de presente na compra, o 36HP. As cápsulas de mais pura energia. 3081-0700. 3081-0700. E por que, Meneghetti? É você na ativa sempre. Olha só, Ribeiro. Tá bem. Passa para Roberto aqui, Roberto aqui, beleza. Deixa eu só te falar um negócio. O ativo só não melhora a visão, né? Porque tu continua cego, né? Tu não enxerga o TT lá, né? O resto melhora, sobe, faz escutar melhor. Tudo bem, agora continua cego, né? Ele vem com essa cantiflagem, dá um passinho pra frente pra fazer um... Pra enxergar melhor. É pra enxergar E a viradinha aqui, ó. E a viradinha aqui que o número tá em letra desse tamanho, o número aqui, ó. A goleada... não dá pra comprar o ativo pensando que vai enxergar melhor, né? A goleada sobre o Flamengo serviu para prestar uma grande homenagem ao ídolo Fernandão. Mas a parte mais emocionante aconteceu antes da bola rolar. Confira aí. Emoção foi a palavra de ordem no Beira-Rio neste domingo. O primeiro jogo do Internacional no estádio, depois da morte do ídolo colorado Fernandão, não poderia ser diferente. Emoção que, por sinal, era característica do eterno capitão. Dá o máximo! O máximo! Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô! Então vamos lá e vamos fazer isso, pô! Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Quando ele morreu, meu pai me acordou com essa notícia. E aqui é onde ele vai estar sempre eternizado pra gente. E é muito triste. Antes do jogo, Fernanda, a viúva de Fernandão, leu uma carta que ela mesma escreveu agradecendo a todos que um dia torceram pelo ídolo. Quero dizer que somos eternamente gratos a tudo e a todos. O Fé amava muito todos vocês. E nós, a família dele, incluindo a Enzo, Eloá, a Tainá, que não está aqui, a mãe, Marli e o pai, Galdino, também. Muito obrigada. Minutos antes da partida, ela entrou em campo e recebeu das mãos de Alex uma camiseta especialmente confeccionada para o jogo. Na torcida, mais homenagens. Bandeiras, camisetas, cartazes e máscaras lembravam a história de um personagem que já deixou muitas saudades. Uma pessoa que nunca falou mal de ninguém, tanto é que os próprios gremistas choraram também no dia, como eu chorei, como todos choraram. Dentro de campo não poderia ser diferente. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Rafael Moura abriu o placar colorado e dedicou ao gol ao eterno capitão. Colocou a camisa 9 no chão e reverenciou. Camisa essa que não estava em campo. O número 9, que era usado por Fernandão durante a carreira no Inter, não vestiu nenhum outro colorado. Joguei com ele, fui dirigido por ele e fui treinado por ele. Tem todo o respeito por tudo que ele fez pelo Internacional. O luto também estava marcado nos braços dos jogadores. Mais uma forma de lembrar de alguém que nunca será esquecido.
Depois da morte do ídolo colorado, milhares de torcedores vieram até o Beira-Rio e transformaram esse muro em um verdadeiro memorial. Agora, o espaço será preservado e aqui será construída uma estátua em tamanho real de Fernandão, levantando a taça do maior título do Inter, o Mundial de 2006. Sempre liderando dentro de campo, depois fora, mas acho que sempre o que ele deixou foram coisas boas. Então é difícil a perca, sim, mas a gente vai mantendo ele vivo porque ele deixou muita coisa boa. Eu esperava que ele fosse, que fossem fazer alguma coisa, mas não esperava que fosse uma coisa tão grande. Porque ele era simples, eu acho que nem ele achava que ele era tanto. O jogo terminou em 4-0, do jeito que Fernandão mais gostava, cheio de gols e emoção. Foi muito legal, sem dúvida alguma, toda a homenagem que o Internacional organizou, mas também colaborou para isso o rendimento do time, a vitória de 4-0 sobre o Flamengo. Porque imagina toda essa homenagem e o Flamengo ganhar o jogo do Inter. Eu estava preocupado, eu reconheço. Constrangedor poderia ser, né? Então, foi legal, eu acho que a vitória, o rendimento do time, a superioridade, a supremacia sobre o Flamengo, tudo isso colaborou para que esse domingo se torne um domingo inesquecível. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o ambiente também favoreceu para que o time jogasse também pelo torcedor que estava lá. Mas poderia não ser, né? A tua preocupação... que desfocasse do jogo. Não, mas a tua preocupação, e até o Ribeiro no jogo aberto da rádio me perguntava sobre isso, né? Se eu achava que poderia interferir, eu acho que foi mais pelo lado positivo. O negativo seria se o fato tivesse ocorrido no dia do jogo. Se a tragédia tivesse ocorrido com o Internacional tendo que entrar em campo. Aí certamente não teria ambiente, não teria clima, não teria cabeça para tentar ganhar o jogo. Então acho que ficou meio que um lado positivo. Acho que o dia conspirou a favor disso. Foi uma tarde bonita em Porto Alegre. Foi o primeiro jogo no Beira-Rio depois, né, dessa tragédia do Fernandão e depois da Copa. O torcedor ele foi com um espírito, um outro tipo de espírito, foi uma outra moldura, uma outra energia do estádio. E acho que essa homenagem feita pelo Alex e pelo Índio, nesses dois jogadores especificamente, foi um acerto da direção do Internacional com a família do Fernandão. E a entrevista da Fernanda, a esposa do Fernandão, ela foi muito tocante por alguns motivos. Primeiro, pela força dela, de estar participando desse processo como um todo, e que legal ver isso. Resgatando. E segundo, em dois momentos da coletiva, um deles em que ela afirma que se pudesse voltar atrás, ela teria trazido o corpo do Fernandão para ser velado em Porto Alegre. Ela falou isso na coletiva ontem. E segundo, quando ela disse que cogita vir morar com os filhos em Porto Alegre, porque ela quer estar em algum lugar em que a presença do Fernandão seja sempre muito forte, e ela sabe que isso aqui sempre vai acontecer. Construtivamente, o Internacional poderia ter colocado junto com o Índio e o Alex, o Klemer, que estava no Beira-Rio ontem, inclusive, e que era muito identificado. O Yarley também seria, mas o Yarley não sei onde é que nem está morando em Goiânia. Está em Goiás. Está em Goiás, Mas o Klemer, que aqui é funcionário do Internacional, né, e estava no Beira-Rio ontem, porque eu encontrei ele ontem lá no estádio, no intervalo do jogo, e ele poderia estar junto ali, porque o Índio e o Alex, porque são os jogadores do Grupo Otó os mais identificados. Sim. Foram colegas do Fernandão, no próprio Internacional, em campanhas vencedoras. O Klemer, que é falar, podia estar junto ali, né? Foi uma lembrança, né? E que bom que também essa preocupação do Ribeiro também para o Alex, né? O Alex entrou em campo e poderia estar abalado, e realmente ele estava muito emocionado após o jogo e tal. Mesmo assim, ele conseguiu entrar bem depois de uma lesão, né, que teve, e ainda fez um gol. Então, de uma forma positiva, atingiu o grupo e o estádio. Esse é um doping positivo, porque isso te traz forças. Eu tenho muito medo do festejo antes de um jogo. Isso sim pode criar um oba-oba. Né? Nesse caso não tem como. Roberto. A Luana, Fernandão, nunca te esqueceremos, obrigada por tudo. Douglas da Silva, ontem foi nota 10 para o time e as homenagens. Agora é continuar nesta pegada. Vamos inteiro. E o Carlinhos disse, Fernandão, um mito, muito obrigada. Diga lá, Ribeiro Neto. Mas ouvir, a gente tem que ouvir bem, né? Tem que ouvir bem, tem que enxergar bem, tem que fazer tudo bem, Ribeiro. Tudo bem. Atenção você que está com problema de audição ou que tem um familiar com este problema. Frequentemente perguntando o que, hein? Pedindo para repetir as coisas. Vamos resolver esse problema, vamos acabar com esse verdadeiro tormento. A primeira coisa a fazer é ouvir o crack. Esse aí joga demais e na Unisons ele resolve o teu problema. Então diga lá, Nascimento,